Estamos recebendo com muito prazer o médico endoscopista, especialista em endoscopia bariátrica e responsável pela clínica Cronos, Dr. Mauro Giacomi. Dr. Mauro, bom dia. Bom dia, Zé Lino. Bom dia aos nossos ouvintes. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Vamos responder ouvintes, vamos falar a respeito dessa matéria que é da maior importância. Nós sabemos que muita gente está nessa luta contra o sobrepeso, a obesidade. E o balão intragástrico é uma ferramenta moderna e segura. Não é isso mesmo, doutor? Isso mesmo, é uma ferramenta por endoscopia. Agora, para quem ainda não conhece, vamos explicar para as pessoas o que é o balão intragástrico? Sim, é uma prótese de silicone de formato esférico, ou seja, circular, que colocamos por uma endoscopia simples, sem necessidade de anestesia geral, dentro do estômago do paciente. E ele vai ajudar na limitação da quantidade que o paciente consegue comer e também vai reduzir a fome, ou seja, aquele excesso de vontade de comer, né? Isso vai ter um papel preponderante num tratamento de emagrecimento. Pelo que a gente deduz, é uma mudança na vida da pessoa. Sim. Aí nós associamos a essa colocação dessa prótese uma série de hábitos saudáveis, né? Temos um tratamento multidisciplinar em que o paciente é inserido junto com a nossa equipe de nutrição, a nossa equipe de terapia psicológica e suporte, né? E aí, através dessas mudanças todas de hábitos e redução da quantidade dos alimentos e da fome, o paciente consegue emagrecer num procedimento praticamente sem risco. Vamos responder ouvintes aqui, doutor. O balão intragástrico é seguro? Sim. É? Sim, ele tem índices de riscos semelhantes a um exame de diagnóstico por endoscopia, ou seja, o mesmo risco que existe, que é praticamente nenhum, né? De fazer uma endoscopia para avaliar se você tem um problema no estômago, se o espectador e o ouvinte tem algum problema intestinal, é o mesmo risco que vai ter num procedimento de colocar um balão intragástrico, praticamente nenhum. Esse balão intragástrico, depois de colocado, ele pode ficar quanto tempo no estômago da pessoa? Sim, hoje no mundo inteiro, o maior prazo que existe para cada prótese é de 1 ano. Então, depois de 1 ano, ou o paciente vai interromper o processo de ajuda com a prótese intragástrica, ou ele pode optar por continuar um tratamento de perda de peso ou manutenção de peso com a prótese, mas ele vai ter que trocar a prótese a cada ano. A operação de troca é a mesma da colocação? Sim, fácil. É por uma endoscopia simples, em que faz para tirar a prótese, faz o procedimento contrário, ou seja, esvazia a prótese, ela vai ficar fininha, consegue retirar por endoscopia, e no mesmo procedimento pode fazer a colocação de uma nova prótese. Então, Mauro, seguramente há pessoas que querem perder um pouco de peso, mas há pessoas que querem perder muito peso. É uma questão de avaliação de cada um. Sim. Muitas vezes a pessoa tem até indicação para uma cirurgia bariátrica, mas ela não quer fazer por uma série de fatores pessoais, né? Ou alguma contraindicação médica mesmo. E na maioria das vezes ela vai poder utilizar um tratamento como esse endoscópico, balão intragástrico. O Rafael mora no centro, ouvinte nosso. Obrigado pela audiência, Rafael. Ele tem uma dúvida, doutor. O que acontece se o balão se esvaziar no estômago? Em geral, o que vai acontecer é o seguinte. Nós colocamos dentro da prótese, junto com o soro, né, aquele soro fisiológico, um corante chamado azul de metileno. Se ele eventualmente, ou seja, é uma ocorrência muito rara, se ele tiver algum vazamento, qualquer quantidade assim, milimétrica, né, de líquido que vazar dentro do estômago, a urina do paciente ela colore de azul. E isso é um sinal que ele tem que fazer uma endoscopia, né? E dessa maneira ele pode realmente visualizar a urina mudando de cor e comunicar ao médico. No dia seguinte, em jejum, faz uma endoscopia e é feita a troca da prótese. E sobre tudo isso, seguramente o cidadão ou a cidadã, essas pessoas são avisadas de tudo isso, né? Sim, sim. No momento da cirurgia. E eu tenho uma experiência muito grande com isso e eu já tive pacientes obesos que eram cegos. Ah, sim. E não se candidatavam, né? Não podiam fazer cirurgia bariátrica por outros motivos. Ou pelo peso que não era tão grande, ou alguma contraindicação ou vontade pessoal. Nesse caso, a gente sempre pede a pessoa que é deficiente visual para dar uma olhada, para pedir um acompanhante, né? Para dar uma olhadinha na cor da urina uma vez ao dia, tá? Mas então é um método simples que até o deficiente visual pode recorrer desde que esteja auxílio de algum familiar ou acompanhante para dar uma olhadinha na urina depois que ele fizer
o processo de ir ao banheiro. Existem outros efeitos colaterais associados ao balão intragastro? Olha, em geral, até 20% dos pacientes, eles podem ter, além da sensação de que com pouca alimentação eles vão ter a plenitude, ou seja, assim, não sentir mais fome, os primeiros 2 dias o paciente pode queixar um pouquinho de náusea e perceber aquele peso do soro fisiológico em torno ali de 500 gramas dentro do estômago. A partir do 3º dia isso vai sumir e a pessoa vai ter apenas a sensação de que ao comer pequena quantidade ele já vai sentir satisfeito sem fome. Então, Mauro, eu vou fazer uma outra pergunta. A gente sabe que as pessoas vão se habituando a comer muito, e cada vez mais e cada vez mais. A partir do momento em que o balão gástrico é colocado na pessoa, a pessoa começa a comer menos. Ela cria novos hábitos. Sim, na verdade é feita assim, uma conscientização e um treinamento, né? O que nós visamos através de qualquer procedimento de emagrecimento, até da cirurgia, é isso, uma readequação de hábitos, porque não são pequenos dias ou deslizes que vão conduzir a pessoa a uma obesidade mais severa, né? Então, lógico que tem um histórico que não está dando bem com o metabolismo da pessoa, né? Nós vamos identificar esses fatores, conscientizar a pessoa através do tratamento, né? E durante aquele período que ela fica ou com um balão ou que ela se submete a qualquer outro tratamento, esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar, inclusive de terapia e suporte psicológico, vai ser importante para mudar esses hábitos. Muito bem. As pessoas são orientadas a respeito, ou seja, no momento do procedimento, a pessoa já passou por um exame, já foi tudo conversado, tudo esclarecido. Isso. Agora, quem pode fazer esse procedimento? Bom, qualquer nível de sobrepeso e obesidade pode fazer a utilização de um balão intragástrico. O que ela precisa é passar numa avaliação e ali o médico vai ver que realmente tem uma dificuldade, ou seja, uma refratariedade aos métodos mais convencionais e simples de emagrecimento. Uma vez que isso é considerado, ou seja, que existe uma indicação, o paciente vai fazer uma endoscopia digestiva, ver se não tem nenhum problema ali dentro do estômago para utilizar o balão e depois avaliações com psicólogo, nutricionista, estando tudo ok, feita a colocação do balão, que é um procedimento de 40 minutos por endoscopia. O paciente vai ficar ali mais 30 minutos na clínica para receber orientações e a partir daí um acompanhamento que começa semanal. À medida que o paciente vai percebendo e fazendo as coisas certinho, nós vamos passar para mensal. Depois do procedimento, a pessoa vai embora para casa, não tem internação, não tem isso? Não necessita de internação. Agora, alguma contraindicação existe, doutor? Sim. Às vezes a pessoa tem um processo, por exemplo, dentro do estômago, do esôfago, que não permite utilizar o balão. Vou dar um exemplo que não é tão comum, mas é fácil do ouvinte entender. Às vezes a pessoa tem uma úlcera, né? Gastrite simples ou refluxo não é uma condição que contraindica não, mas uma ferida dentro do estômago impossibilita no momento de colocar o estômago, né? Ou seja, essa ferida é o que a gente chama de úlcera. Aí o paciente tem que fazer esse tratamento da úlcera primeiro, assim que ela tiver cicatrizada, né, em torno de 60 dias, aí ele pode utilizar o balão. Dor não existe? Não existe. Existe a percepção de que está com uma prótese dentro do estômago durante uns 2 dias. Outra coisa, doutor, é verdade que com o balão intragástrico é possível conseguir fazer a dieta com menos sofrimento? Aquilo que nós falamos há alguns instantes, menos sofrimento, comendo menos e se sentindo bem? Sim. Quando a gente vai fazer uma dieta, Lino, o nosso corpo entende que digamos assim, vai ser quebrado aquele equilíbrio que ele buscou durante um tempo, mesmo que seja numa condição de mais obesidade. Então vai vir uma sensação de fome incrível. Então você tenta fazer uma redução do que você está habituado a alimentar, mas aí a pouco, 1 dia, 2 dias, vem uma sensação de fome incrível. Alguns pacientes chegam até a ter uma sudorese, né? E quando você coloca o balão, assim que vier uma sensação de fome e você alimentar pequena quantidade, essa sensação de fome, mesmo que muito intensa no início, ela já vai ser dissipada, ou seja, vai sumir. Então, o interessante é isso, que toda vez que você tiver uma sensação de fome, ela vai passar com pequena quantidade de alimentação, ao contrário do que era antes de colocar o balão, que você precisava alimentar muito para aplacar essa fome. Tomara, nós temos aqui uma infinidade de perguntas de ouvintes. Vamos marcar para uma próxima oportunidade a gente voltar a falar? Sim, estaremos aqui. Então vamos avisar para o ouvinte, olha, Clínica Cronos Emagrecimento e Saúde, o telefone de lá, 3384-3771, 3384-3771, WhatsApp tem 98954
2000, até vou repetir. Isso aí. 989542000. Doutor Mauro, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. O nosso ouvinte quiser algum esclarecimento, manda um WhatsApp para a clínica, nós vamos responder, ele vai ter o esclarecimento dele na hora. Beleza, nós conversamos com o doutor Mauro Giacomi.